Olá pessoal, boa fé para vocês. Hoje, dia 16 de julho de 2018, fazendo aqui mais uma transmissão. Pessoal, eu não falei nada sobre a Copa do Mundo, que o Brasil perdeu aí para a Bélgica, né? E apenas deixando aqui esclarecido para vocês a minha torcida para o Brasil. Eu estava torcendo muito, mas muito mesmo para o Brasil sair logo, né, da Copa e parar de dar prejuízo. Nós pagamos só para o Neymar o perdão de 200 milhões de reais em impostos. A Receita Federal perdoou só do Neymar. Nós pagamos aí então 200 milhões de reais para o Neymar virar piada mundial, né? Igual um moleque aí no mercado de brinquedos, um puxãozinho na camisa e ele sai igual uma minhoca louca pelo campo e rolando uma coisa completamente estranha aos olhos de todos que viram. A outra é brasileiros indo para a Rússia, né, para assistir a Copa do Mundo e depois dizem no Brasil que o problema é o vagabundo, a pessoa que está na favela, é usuário de droga, enfim, que é a, a ruína do país. Contudo, eu pergunto para todos vocês de classe média, não, nem vou perguntar para a classe baixa. Quantos de vocês da classe média têm 20, 30 mil reais sobrando para pagar a viagem, ida e volta, e mais hotel na Rússia, mais os ingressos para assistir a Copa do Mundo? Quantos de vocês têm 20, 30 mil reais sobrando para fazer isso? Como o Brasil não mostrou muito interesse, os brasileiros aqui no Brasil não mostraram muito interesse pela Copa, não deu muito resultado, então o Brasil logo saiu da Copa do Mundo, porque o grande interesse não era o campeonato, mas sim o dinheiro que o país gera com esses eventos, né? Como foi a Copa do Mundo de 2018. Eu não tenho muita coisa para falar sobre isso, apenas deixando para vocês uma reflexão. Quantos de vocês da classe média, tirando totalmente fora a classe baixa, mas quantos de vocês da classe média têm 30 mil reais, 20, 30 mil reais sobrando para sair aqui do Brasil e lá assistir Copa do Mundo na Rússia e ainda fazer fiasco, desmoralizar a imagem do Brasil mais do que já está desmoralizada? Aí que fica a grande questão de toda a linguagem de muitos que se dizem políticos quando dizem que o Brasil é um lixo, que o Brasil tem muito vagabundo, que o Brasil sustenta vagabundos e isso e aquilo, e toda a classe média querendo aí capitalismo, e aí nós vemos essa situação caótica, degradante, que alguns brasileiros de classe alta saem do Brasil para irem na Rússia, e claro que nem todos que foram para a Rússia foram lá fazer fiasco, alguns foram lá para representar o Brasil, porque a própria seleção brasileira não é uma seleção brasileira, que agora que terminou a Copa, muitas pessoas vivem dizendo para mim trocar a minha bandeirinha, né, por uma da Bélgica, ou da Croácia, ou enfim, quando a minha resposta é clara e franca. A minha bandeira
não é a bandeira da FIFA, não é a bandeira da CBF. Tá? A minha bandeira é a bandeira brasileira. Essa bandeira nunca foi cumprida e ela deve ser cumprida por cada brasileiro. Esclarecido, inteligente, observador, pessoas que percebem onde realmente está o problema e não que ficam atirando para todo lado, segundo, repetindo como papagaios aquilo que muitos e muitos partidos políticos fazem. Quando você quer enfraquecer uma família, o que você faz é dividir essa família. Dividir a família enfraquece a família. Hoje o Brasil está dividido, a nação está dividida entre esquerda e direita. Como se não bastasse, está dividido em partidos. Como se não bastasse, nós temos uma série de religiões. Como se não bastasse, nós ainda temos muitos e muitos times de futebol. Percebe a fraqueza que nós estamos? É nisso que, quando eu falo protegendo a nossa Constituição brasileira, é nisso que eu falo, que eu repito, que eu bato sempre na mesma tecla, que nós devemos ler a nossa Constituição com um pouquinho mais de atenção. Nós não estamos lendo a nossa Constituição com atenção, nós não estamos percebendo o que ela está dizendo. Nós estamos aceitando tudo aquilo que pessoas corruptas, que pessoas mal intencionadas nos dizem através da mídia, através do parlamento em geral, através das religiões, e é isso que nós estamos seguindo, repetindo como papagaios tudo aquilo que as pessoas mal intencionadas e que as pessoas ignorantes, eu acho que a ignorância é a maior fraqueza que existe, ela não é, a ignorância não é uma bênção. Tem pessoas me dizendo aí que a ignorância é uma bênção, a ignorância não é uma bênção. A ignorância, ela é o caminho do fracasso. E nós devemos começar a abrir a nossa mente para isso, começar a mudar um pouquinho o nosso jeito de pensar. Começar a banir das nossas crenças a ideologia de partidos corruptos, de pessoas corruptas, de parlamentares corruptos, porque eles não são políticos. Em primeiro lugar, a política ela tem um significado, a política quer dizer poliética, poliética quer dizer democracia, democracia todos para todos, e uma vez que o povo esteja dividido entre esquerda e direita, já está enfraquecido. Quanto mais dividido em vários partidos, mais enfraquecido. Quanto mais dividido em várias religiões, mais enfraquecido. Quanto mais dividido em vários times de futebol, mais enfraquecido. Porque nós estamos todos lutando contra nós mesmos. Todos lutando contra o próprio progresso, contra o próprio esclarecimento. Nós devemos ter um pouquinho mais de inteligência racional, começar a observar a definição das palavras em si e aplicar e defender a aplicação que, por exemplo, um exemplo aqui, justiça brasileira, e aí nós vemos pessoas da suposta justiça brasileira soltando criminosos, soltando corruptos da prisão e colocando esses mesmos corruptos, esses mesmos criminosos no poder para nos governar. No momento em que isso acontece, nós estamos distorcendo a palavra e não cumprindo a palavra. E a palavra é a lei. Justiça é o justo, o decente, o moral, o coerente, o ético, o correto. E não o contrário. Não fora disso. Então, quando nós, só porque as pessoas têm um canudo que diz que ele é juiz, tem um certificado escrito, um pedaço de papel escrito dizendo que ele é juiz, não significa que ele seja juiz. Se ele é um juiz, ele deve ser, antes de tudo, capaz de julgar qualquer coisa. E e esses juízes que nós temos não estão julgando as coisas como elas são. Estão julgando conforme o dinheiro manda, conforme um ocultismo malandro e escravagista manda. E aí nós temos extrema esquerda e extrema direita.
dois exageros. Porque tudo que vive no passado, tudo aquele que vive somente do passado, é algo lotado, algo cheio, não tem mais nada. O dogma diz que para você não pense em nada novo, não faça nada novo, não aceite nada novo. Agora, uma pessoa que vive somente pro dia de hoje, essa pessoa é vazia, não tem nada a acrescentar a ninguém. E eu fico pensando, o que é pior? Viver no passado ou viver somente para o dia de hoje? Nós não vivemos para o dia de amanhã, não preparamos o dia de amanhã, não nos preparamos para o dia de amanhã. E isso é a fatalidade, é o caminho que todo corrupto segue. Ele não pensa no futuro, ele não pensa numa vida futura, ele não pensa numa nação no futuro, ele não pensa na história, ele não pensa em nada. Por isso é que nem eu disse, por um lado, eu até torcia para que o Brasil continuasse ganhando a seleção da FIFA e da CBF, não a seleção brasileira, continuasse ganhando, porque quando a esperança morre, você perde tudo. A esperança é a essência da fé. Quando nós perdemos a fé, a gente perde tudo. A gente não pode perder a fé, não pode perder a esperança. Por isso que eu ainda torcia para que o Brasil continuasse. Mas, por outro lado, eu torcia para que o Brasil saísse logo da Copa do Mundo e voltasse para casa. Até com muitas outras pessoas, inclusive eu disse, tomara que o avião da seleção da FIFA e da CBF, tomara que o avião com toda a delegação caia na volta. Mas não caiu, que bom, só que eu gostaria apenas de deixar uma mensagem aqui, que nós temos jogadores muito melhor que Neymar, nós temos jogadores muito melhor que todos que estão hoje nos times de futebol. Mas uma das questões que a seleção brasileira é feita daqueles que se corrompem mais fácil, daqueles que querem glamour, daqueles que querem fama, daqueles que querem também denegrir o Brasil de vez, que não está nem aí para o Brasil, não está nem aí para o futuro, não está nem aí para as futuras gerações. Eles estão vivendo vazios, somente para o dia de hoje, enquanto muitos estão vivendo, todos lá no passado, estão cheios, é o copo cheio, não tem mais nada para acrescentar, uma gotinha derrama. São pessoas que se ofendem facilmente, são pessoas que xingam você facilmente, são pessoas que aceitam um sistema completamente contraditório à definição da palavra poliética, que é política, e são pessoas que não aceitam, porque não compreendem, que hoje o Brasil, por exemplo, não tem políticos, porque política é poliética, todos para todos, é você servir a todos. Infelizmente, aqueles que são eleitos pelo povo estão se reportando a partidos que dividem a nação, que enfraquecem a nação, que servem somente a eles mesmos e somente, por dia de hoje, vazios. Então, nós observando tudo isso, nós temos que começar a ser mais parteiros de sonhos quando aparecem pessoas que querem fazer um país melhor, a gente começar a investir nessas pessoas e não ser coveiros de sonho. E quando vem alguém dizendo, eu quero fazer um mundo melhor, em vez dela dizer, estou com você, tem todo o meu apoio, a pessoa diz, não, não tem conserto, não tem chance, enfim, é aquela parte onde eu digo que quando a esperança, quando a fé morre, morre tudo, não sobra nada. Então, não podemos deixar a nossa esperança morrer, não podemos deixar a nossa fé morrer. Nós devemos defender o Brasil, devemos prestar um pouquinho mais de atenção na nossa introdução da Constituição brasileira. Porque a Constituição brasileira, em 1988, ela foi terminada às pressas, em um quarto de hotel. E até hoje, todo mundo está criando leis às pressas, para proteger um corrupto, para soltar um político que roubou toda a nação, para manter um juiz corrupto no poder, enfim, até hoje estão criando leis às pressas e nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. Nós temos que aceitar algo novo, temos que fazer algo novo, temos que pensar em algo novo.
Não dá mais para a gente continuar achando que aqueles parlamentares são as autoridades. Eles não são autoridades. Eles são autoridades nos termos da Constituição. E a nossa Constituição vai até o inciso 73 do artigo 5º, capítulo 1. Passou dali, tem que ser embargado e tem que ser apurado, tem que ser purificado. Antes disso, a gente pode observar com mais atenção. Assim não nos sobrecarregamos, porque hoje a revista dos tribunais é dessa grossura, tem 5.000 páginas. E eu tive fazendo uma pesquisa, nem os advogados, nem o júri, nem a OAB propriamente, tem conhecimento de toda essa revista. Nem eles leem essa revista. Então, nós temos que simplificar um pouquinho as nossas leituras, o nosso estudo sobre a Constituição brasileira, sobre a lei, entender o significado, a origem, a construção de uma lei. Tem que entender um pouco mais sobre as ciências políticas, porque na forma como está, não dá para continuar. Isso todo mundo já percebeu, todo mundo já sabe, a gente não precisa ficar aqui falando por muito tempo, desenhando. Apenas gostaria de deixar para vocês, então, essa mensagem. Eu tenho um compromisso aqui de 20 minutos, vou encerrar aqui com 17 minutos esse vídeo. Muito obrigado por você que assistiu e a minha dica é, vamos ser mais parteiros de sonhos e menos coveiros de sonhos. Eu venho aqui dizer para vocês, eu sou o homem mais inteligente do mundo, né? Eu passei hoje falando com várias pessoas, eu acho que falei com umas 10 pessoas, e dessas 10 pessoas, 9 me disseram, não, você tá louco, que pessoa mais inteligente do mundo, pessoa mais inteligente do mundo, se você era rico como Bill Gates. Eu acho que a pobreza intelectual, a pobreza da pessoa não está na conta bancária, né? Mas teve uma pessoa que veio para mim e disse, nossa, cara, para mim não é nenhuma surpresa. Cara, eu quero aprender muito mais com você, quero te apoiar teu projeto, quero que você vá para frente, quero que você cresça, quero que você seja feliz. Isso é um parteiro de sonhos, né? De 10 pessoas, 9 coveiros, um só parteiro. O pior coveiro de todos que eu encontrei ainda é aqueles que enterram os próprios sonhos, aqueles que se diminuem a si mesmos achando que isso é modéstia, que isso é humildade. Eu diria que são pessoas que têm preguiça de crescer, que têm preguiça de pensar em algo novo, têm preguiça de fazer o que é certo, né? De fazer aquilo que precisa ser feito. Então, não sejam coveiros de sonhos, sejam parteiros de sonhos. Grande abraço.